Apocalipse Guiliana Guiliarna, capítulo 21. Revelare. Lembrem-se que no juízo final existirão 7 tipos de sentenças. Quem lembra lá no início do Apocalipse, no grau 300 até o 303, quando nós vimos as 7 cartas às 7 igrejas. Eu não ensinei vocês que são 7 características das sentenças e veredictos divinos, essas que foram explicitadas nas 7 cartas do início do Apocalipse. Então não se esqueçam disso, já que ontem foi Apocalipse 20, o juízo final. Não são cartas literais, não são veredictos literais, mas revelam como o Criador vê nossas ações, nossas escolhas e como Ele julgará. Revelare. Os 4 elementos que passaram na caverna de Elias. Quem conhece a passagem de 1 Reis 19? O Deus que se manifestava em 4 elementos. Aí alguém vai dizer, mas Deus não estava no fogo. Mas Deus, querido, é metáfora. Aquilo aconteceu literalmente. Mas quem mandou o fogo? Você já viu o fogo passar na frente da caverna? Os 4 elementos serão transformados. A terra nos dará um novo carbono, novo pó. Escreva aí. Nova argila, novo pó, novo barro, novo carbono, novo solo, novos átomos, nova matéria. Átomo 12, não mais 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. Não mais. O ar nos dará um novo espaço, uma nova dimensão, um novo céu. O fogo depurará toda a matéria dual, como depura o cristal e o ouro, tudo que é precioso. E sendo a matéria nova, não haverá mais tempo. Ora, só existe tempo porque existe sol e lua e porque existe uma matéria que se acidifica. O senhor e a senhora que anda muito estressado, isso não é ex, hein? Quando você fica estressado, você absorve energia negativa, isso acidifica o sangue e se envelhece. E mata. Deixa doente. Lá nunca mais nós vamos passar por isso. A água nos dará o batismo cósmico, onde todos nasceremos de novo. Escreva aí. Enfim seremos batizados e nasceremos do alto de cima, para nunca mais morrermos. Todos com aparência jovem, de 33 anos, nunca mais envelheceremos ou envelhecerão. Mas é muito mais que isso. Ora, a diferença entre a matéria e a nova matéria, e que chamamos de imatéria, e por que chamamos de imatéria? E ora chamamos de matéria, ora chamamos de matéria, o que eu já não sei mais definir. Vamos lá. É justamente a onipotência existencial, isto é, no cosmos imaterial tudo é possível. Nós temos falado isso desde que entramos no Apocalipse. A composição da matéria será como quisermos. Se hoje é ilusão, amanhã será fantasia. Mas não uma fantasia de ilusão, uma fantasia do tudo é possível. Quem lembra da expressão jesuína, se tiveres fé, você pode fazer com que esta montanha de carbono se transporte para o meio dos mares, ou que ela seja varrida, ou que ela mude de lugar. Se tiveres fé,
Escreva aí. A última fase, segunda e última do reino, todos nós teremos tamanha fé que tudo será possível. Esses graus maravilhosos, nunca deixe esses graus ficarem perdidos, que eles sejam conhecidos no mundo inteiro. Tudo se materializará e desmaterializará, muitas vezes, como hologramas, que aparecem e desaparecem, assim como as visões de João. Como são as visões de João? Aparece e desaparece, aparece e desaparece, não é assim? É você diante de muitas visões, manifestações. Tudo é possível. Quem está entendendo? É essa imagem aí que está na sua tela agora. Veja aí. Tudo é possível. Esses 4 elementos que hoje são carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio se transformarão em novos elementos imateriais capazes de se refazer, se recompor, onde o espaço e o tempo só são pura poesia para dar brilho à existência, mas não são mais obstáculos para o homem, para o novo ser que agora tem natureza divina. Lembra de Paulo nas cartas de Romanos falando sobre essa natureza? A todo momento ele falava isso, nós ensinamos isso tão profundamente. Lá no capítulo 8, 9 de Romanos. Veja lá no original. Preste atenção, o delta tempo, espaço e matéria não vai acabar. Mas que você sempre disse que vai. Sim, ele vai. E também não vai. Ele vai porque nós teremos uma nova matéria, um novo espaço e um novo tempo. Vou repetir. Onde o espaço, o tempo e matéria só serão poesia, para ter sentido, para ter brilho. Imagine uma vida sem espaço. Imagine uma vida sem matéria, sem materialização de um pensamento, de uma ideia, só com imaginação. Não teria sentido. Então a diferença é que tempo, espaço e matéria não são mais obstáculos. E não são mais limitados. Porque agora nós gozamos da natureza divina. Como deuses. Elohim, o Deus que sempre foi 72 manifestações, aumentou a sua glória. Agora nós somos ex, que é o que significa bem-aventurados, que saíram da inocência para a consciência no jardim e agora volta para o jardim com onisciência. E eu estou de propósito colocando ciência para você entender, de forma semelhante ao nosso Supremo Criador. E por falar no jardim, na volta do jardim, veja, grande revelare. Antes desse grande revelare, eu quero que você preste muita atenção. Nós seremos deuses. Quem assistiu os meus vídeos sobre matemática de Deus, sobre números, sobre código-fonte, aonde eu falei que, por que Deus nos colocou aqui? Por que Deus criou todas as coisas, criou você, nós todos e tantos seres humanos? Porque Ele está multiplicando o seu poder. Nós somos o maior investimento do Criador. Porque no final de tudo, Ele terá centelhas e centelhas, partículas e partículas, quarks e quarks. Nós todos juntos seremos partículas de Deus, sefirotes, emanações de Deus. Juntos todos seremos emanações do Criador.
Por isso que ele enviou Jesus, você já vai entender. Grande revelare. No jardim, primeiro entrou a dualidade. Através da primeira serpente alada. Não tinha nada lá. De repente tinha uma serpente. Se manifestou uma serpente. Escreva aí. Apareceu uma serpente e trouxe a dualidade. E depois entrou o salário, o pagamento, o galardão do pecado, que é a morte. O galardão do erro, da dualidade. A inexistência da matéria, a possibilidade de morrer. Olha que revelare. Eu já fiz vídeos sobre Jardim do Éden, vocês lembram? Como tudo começou, terminará. Mas olha isso aqui. Eu estou dizendo que primeiro veio a dualidade, depois veio a morte. Escreva aí. Primeiro entrou no Jardim do Éden a dualidade, inserida pela serpente, e depois veio a morte. Então Caim pôde matar Abel. Os primeiros homens no jardim morreram. Sete morreu, Adão morreu, Eva morreu. Viviam muitos séculos, mas morriam. Eles foram expulsos do jardim em metáfora para dizer, ainda não é o tempo da imortalidade. Quem lembra? Eles precisam sair do jardim, porque se eles comerem também do fruto da árvore da vida, vão ser imortais, e ainda não é tempo do homem ser imortal. Então aquilo ficou reservado. Agora, na volta ao jardim, perceba, primeiro o dragão, a primeira serpente, a dualidade é vencida, destruída, desfeita, inexistida. E por fim, a morte, pois no reino ainda existirá envelhecimento e morte, embora a dualidade vai estar presa. O homem morre porque peca, mas ele peca porque existe dualidade. A dualidade existe para que o homem seja livre. E o homem é livre para existir ou inexistir. Revelare. Isso aqui é profundo, hein? Você vai ter que voltar muitas vezes para entender. Lázaro ressuscitou, mas envelheceu e morreu. Quem lembra? Assim também será no reino. Veja didaticamente a diferença entre as três matérias. Hoje, na gematria da vida, 18, nós temos uma matéria que ela é mortal e dual. 666. No reino, segunda matéria, até a matéria é um delta, 3 tipos de matéria. A matéria estará em transição. Ela não é mais dual porque o dragão está preso. E não vai ter um fruto para o homem comer, porque se tivesse mais uma árvore com um fruto, olha que o homem comia de novo. Quem está entendendo fruto e árvore, por favor? É que o cérebro não vai ter mais dicotomização. Escreva aí no reino. Os cérebros não serão dicotomizados. Quantos grupos de pessoas vão entrar no reino conforme ensinei ontem? Quero ver onde é que estão os bons alunos, professores e sábios. Quantos grupos vão entrar no reino? Nesses 3 grupos, o primeiro são os ressuscitados, que entram com o cérebro uno. Não é mais dual, não tem dicotomização, hemisfério esquerdo e hemisfério direito, quem está entendendo? Eles não têm mais árvore da morte, ciência do bem e do mal. O segundo grupo são os transmutados, que estiverem vivos e serão transformados. Esses também terão um cérebro uno, não mais dual. Mas o terceiro grupo, quem lembra?
é um grupo que vai sobreviver às 7 taças e vão entrar no reino com o mesmo cérebro, ego, hemisfério esquerdo e direito. E por entrarem com o cérebro da primeira matéria mortal e dual, eles vão contaminar o reino. Quem lembra? E veja que só não vai ser terrível ao ponto de ser insustentável, porque o dragão está preso, mas o hemisfério esquerdo e direito existem. Então, em transição, não mais dual e saudável, mas ainda mortal. Embora nós, os ressuscitados e os transmutados no reino, como não pecaremos, não erraremos, porque já vencemos o mal e o pecado, não morreremos. Quase impossível imaginar a morte de um de nós no reino. O que é que eu disse no grau de ontem? Que nós, transformados, transmutados e ressuscitados, dificilmente morreremos no reino. É quase impossível. Mas a matéria ainda vai acidificar, vai envelhecer. Então, no paraíso, nós teremos o terceiro tipo de matéria. Aí sim podemos chamar de matéria perfeita ou imatéria, imortal, nunca mais dual, 777. Quem entendeu? Revelare. É bom registrar. É triste dizer, mas vocês, bons alunos que acompanham tanto a Bíblia Original Codex escrita, quanto a Bíblia Original Codex em vídeos graus, estão vendo a dificuldade de encontrarmos imagens que representam o que acontecerá. É lamentável, mas Hollywood faz todo tipo de ficção científica, mas para um professor bom encontrar uma imagem, um vídeo que representa o juízo final, por exemplo, não existe. A Rede Record de televisão, comprada com dízimos e ofertas, concessão pública dos nossos impostos, que enriquece com patrocínios através dessa mesma concessão política, não fabricou uma imagem que pudéssemos usar em uma das temáticas até hoje, desde o grau 146 ou aqui no Apocalipse desde o grau 300, porque ou tem direitos autorais da Igreja Universal, do Bispo Macedo, empresa eclesiástica, ou simplesmente são imagens místicas que não retratam a fidelidade e fidedignidade dos originais. O mesmo acontece com os filmes católicos. Eu estou registrando isso daqui, do porquê que eu uso imagens da forma que uso. Portanto, quando pegamos algum desenho, ilustração das TJs, por exemplo, que não estou fazendo agora, de propósito, avisem eles, avisem aqueles poucos e tolos que pensam que nosso ensino tem base TJ só porque vira uma imagem da foto TJ. Aqueles tolos que atiram pedras sem conhecer. Saibam que se tiver uma TJ e um desses abjetos em nossa frente, não dá para saber qual atiraria a pedra primeiro. Portanto, nossa base não é TJ, nem Mormon. Nossa base não é evangélica, nem católica. Nossa base é a verdade original, que não é nem ex. É a verdade, e ponto. Revelare. Quem entendeu? Agora são 18h01 do sábado. Escreva aí, o capítulo 21 de Apocalipse olhe para o relógio, 18h01. 1 minuto após o reino. 1 minuto após o Shabá. Muito bem, Mara Oliveira, só para registrar aqui, muitas pessoas da Testemunho de Jeová têm saído das TJs e vindo conosco, que bom. São 18h01, mas essas 18h01 é metáfora. E sabe por que é metáfora? Porque aqui não tem mais tempo.
O domingo começou, uma nova criação, o primeiro dia. Os judeus conhecem textos diversos que falam tanto na renovação da matéria apontando para o sábado, como textos que falam de uma nova criação apontando para o domingo. A bibliografia está aqui, ó. Segundo Baruque 32, 44, 48, 51, 1 Enoque 45, 72, 91. Segundo Esdras 7, 30. Nós também vimos que Pedro conhecia esses textos. Quem lembra? Pedro falando que a matéria será renovada, transformada à medida que o reino vai chegando. 2 Pedro 3, do 10 ao 13. Paulo também disse isso em Romanos 8. Escreva aí: gemidos inexprimíveis. Todo evangélico já ouviu essa frase em música ou em sermão. E muitos católicos a conhecem e alguns espíritas. Você sabe o que é gemido inexprimível? Quem lembra do grau de Romiá capítulo 8? Quase ninguém sabe. Porque eles repetem o que aprenderam e aprenderam errado. Os gemidos inexprimíveis são da matéria. Porque a matéria geme. Olhe para a matéria. Desde Gênesis 3,15 ela está gemendo, querendo voltar ao que ela era. Ela está doente. Ela sofreu muito. Ela sofre muito. São gemidos que você pode ouvir por toda a matéria, querendo se libertar da dualidade, da anomalia, da deficiência. E é isso que Paulo falou em Romanos 8. Revelare. O Criador quântico. Tudo é energia. Toda a matéria será reduzida em energia. O mesmo processo que causa as explosões atômicas. Eu não sei se vocês lembram, mas ontem toda a matéria desapareceu, o céu e a terra passaram, como um vento, passaram. Mas as palavras do Senhor não passaram. Nenhum J, mas não existia J, é porque o J foi colocado para substituir o I, depois de 1500. Porque equivale na transliteração. Mas também não era I. Era Y, mas também não era Y. Era Yod. Não é nem J, nem I, nem Y. É Yod, a menor letra do alfabeto hebraico. Não passará nenhum Yod das promessas, mas o céu e a terra passarão. E ontem nós vimos o céu e a terra desapareceram. Nos dias do milênio, nós já teremos uma nova Jerusalém, pois a antiga foi destruída na Quarta Guerra, ou mesmo durante as 7 taças. Quem lembra das destruições das 7 taças? Vocês podem imaginar o quanto Israel estará destruído e Jerusalém? Como é que vocês querem que Jesus governe por 1000 anos com uma Jerusalém destruída? Sabe por que eu digo isso? Porque milhões e milhões de pastores pentecostais vão ensinar vocês errado. Vão dizer para vocês que a nova Jerusalém só desce do céu depois do reino. E é verdade. Mas a nova Jerusalém que vai descer agora, ela não representa a cidade. Ela representa a noiva. Quem está entendendo? É muito além da noiva e do novo mundo. É muito além da cidade. É a representação de toda a imatéria. Mas agora, a nova Jerusalém metafórica representa não só a nova cidade, mas todo o novo universo. E Yahshua continua revelando a Yohanan
E aqui começa de fato o Apocalipse 21. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe mais. O mar que separava os continentes e as nações, criado de propósito para essa função, o crivo. Do novo céu desceu a nova Jerusalém. Ela descia como uma noiva adornada para o seu futuro marido. E ela é a noiva, pois ela representa a noiva. E esse é o casamento. Aí, muitos vão dizer, viu como a igreja está no céu? E aqui a igreja descendo? Não, querido. Então você não leu o capítulo de número 20. Quem lembra do capítulo de ontem? Todos nós reinando com Cristo. Os mártires, que são os especiais, os únicos especiais e ex aqui do reino, e até depois, e para sempre, são os mártires. Vocês verão agora, hoje, novamente. Por acaso, quem está no céu e foi poupado no arrebatamento é tido por Deus como mais especial que os mártires que estão na terra? Ela descia como uma noiva adornada. Isso aqui é visão. Quem está entendendo que não tem nada no céu, quem está entendendo que não tem nenhum tipo de cidade sendo preparada, vou preparar-vos lugar, quartos. Aí no original pode ser quarto, pode ser mansão, pode ser casa. Tem gente imaginando que Deus está construindo, que tem anjos pedreiros maçônicos, que maçom significa pedreiro, construindo quarto por quarto, mansão por mansão para descer. Queridos, vocês não entenderam ainda, no cosmos espiritual tudo é possível. É metáfora. Ouvi uma forte voz que vinha do céu dizendo, como disse Ezequiel 37, 27, agora o tabernáculo do Criador estará com os homens. Por que a expressão tabernáculo? É porque o foco da história é a nação que ele escolheu, a Jerusalém verdadeira, o Israel verdadeiro. Então agora o tabernáculo representa a presença dele eterna. Espere um pouco. É no centro da terra que ele se manifestará. Mas leia, o tabernáculo estará com os homens. Ora, o tabernáculo faz a função do templo. Veio antes do templo, depois foi substituído pelo templo. Mas nos próximos versículos diz que não haverá mais templo. Como assim tem tabernáculo e não tem templo? Porque é metáfora para representar a presença do Criador diretamente na terra. É no centro da terra que ele se manifestará. Eles serão os seus povos. Pasmem que judeus messiânicos, judeus nazarenos e muitos desigrejados e igrejados vão dizer que nesses dias o tabernáculo indica que vai voltar a lei, os rituais vão voltar, os sacrifícios vão voltar, o sumo sacerdócio vai voltar. Criador eterno, abra os olhos desse povo. Queridos, como é possível serem tão cegos? Tabernáculo é metáfora. A cruz foi
O último sacrifício, o último culto, quem lembra? O último dízimo. O próprio Criador estará com eles, com todas as suas 72 emanações, manifestações. O céu imaterial será na nova terra. Quem sabe aí a poesia morar no céu, ir para o céu, Deus está no céu, 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 céu. Quem conhece aí a poesia céu, 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 então saiba, tudo que esse céu representa metaforicamente, poeticamente, vai descer e materializar. Sabe o céu? O céu vai ser aqui. Ele vai descer aqui. Deus não vai mais morar num trono. Metáfora. E agora literal. Ele vai morar aqui. Sabe aquele Deus que nunca ninguém viu e ninguém pode ver? Pois é, todos estarão com Ele. Sabe o Pai que é maior que Jesus, que as pessoas não entendem porquê nem como? Nós explicamos desde o grau 146. Sabe aquele que encarnou em Emmanuel, aquele que encarnava em teofania, angelofania, epifania, e que agora é Espírito? Ele vai morar conosco. Sabe aquele que passava como fogo, como vento ou brisa suave? Aquele que se manifestava na coluna de fogo, ou na nuvem, ou nas águas. Agora ele estará aqui permanentemente. O Criador enxugará dos seus olhos toda lágrima, pois não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. A dualidade acabou. A antiga ordem, isto é, a antiga criação, o antigo sistema, o establishment, já passou. Revelare. Pergunto-vos, onde estão os 24 anciãos? Onde estão os 4 seres viventes diante do trono? Cadê a voz que saía do altar e o ser como águia? Onde está Miguel, Rafael, Uriel e Gabriel? Cadê eles? Eles sumiram a partir desse capítulo. Se Deus vai morar aqui na terra com todo o céu, não era para os 4 seres estarem aqui? Veja, todas as manifestações agora estarão na terra. Eram só manifestações do Criador. Como eu lhes ensinei, tudo emanações do mesmo Criador. Deus desceu na terra, literalmente. Yahshua continua revelando a Yohanan. Então ouvi o próprio Criador absoluto supremo dizer do seu trono: eis que faço novas todas as coisas, matéria e imatéria. Escreva isso, João, pois esta é a verdade suprema absoluta. Pela 3ª vez, pirâmide delta, digo, está consumado, está feito. Quem aí ama cada palavra e percebe que é a 3ª vez que Deus está dizendo, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Veja, o dragão acabou,
mas ele continua sendo o 0 e o 1, o 1 e o 0, o começo e o fim, a cabeça e o pé, a coroa, Keter e Malhut. Gran Revelare, a pirâmide do está consumado, que nunca ninguém viu, mas ela está aqui, bem aí, na sua Bíblia. A primeira vez que ele falou está consumado foi na cruz. A segunda vez na sua vinda, depois de 7 taças. E a terceira, agora, na transformação de todas as coisas no paraíso perfeito, na nova criação, no novo Gênesis, no novo haja luz, no novo Bereshit, no novo Fiat Lux. E durante a história de 7.000 anos tivemos 7 vezes está feito, comprovando interferências diretas do Criador. Veja, quando Haeckel ensina que Deus só interfere em 2 casos, pois é, esse Deus que é chamado de Todo-Poderoso, Absoluto, Supremo, Senhor dos Exércitos, só 7 vezes na história ele disse está feito em 7.000 anos. Portanto, ele não fica falando com ninguém. É uma tristeza ver. Entre em qualquer sinagoga mais próximo da sua casa, as pessoas estão dizendo a todo momento, Deus está falando, Deus está falando, Deus falou. Aqui mesmo, onde você está me assistindo, se você olhar nos vídeos aqui ao lado, você vai encontrar pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus me deu uma revelação. Ei, só 7 vezes em 7.000 anos Deus disse está feito. Quer ver? Primeiro, na primeira criação, quando ele terminou tudo, que ele viu que era bom, ele disse, está feito. Concluí e vou descansar. Segundo, ao destruir o mundo com água no dilúvio, o mundo que era habitado, está feito. Terceiro, ao destruir com fogo Sodoma e Gomorra, para deixar de exemplo como inferno, está feito. Ao entregar Canaã para Israel após 40 anos, como ele prometeu levá-los até lá, está feito. Ao morrer como o último sacrifício da lei, na cruz, encarnado em um homem, Jesus Cristo, disse está consumado, está feito. Pela 6ª vez, na 7ª taça, depois de 7 taças, 7 trombetas, 7 selos, quando tudo estiver pronto para a sua vinda, sua volta, ele diz está feito, a grande tribulação acabou. E agora, quando o mal e a morte forem vencidas, e tudo estiver pronto para o paraíso eterno, que enfim não só a dualidade acabar, mas também a morte, ele dirá pela 7ª e última vez, está feito. Alguém aqui está entendendo quando é que Deus interfere? Ele vem para construir ou destruir. Portanto, não diga Deus está aqui, Deus falou, Deus preparou. Ai, não fala isso, não fala isso. Por isso o título Alfa e Ômega, porque ele é o próprio tempo, crono-kairos. Ele é a dualidade, ele faz e desfaz. Mas ele não destruiu a dualidade? Sim, e se ele quiser que o dragão volte, o dragão voltará. Quem está entendendo? Ele começa e termina, constrói e destrói. E Yahshua continua revelando a Yohanan. Quer que eu prove? Quando a serpente introduziu a dualidade na terra, qual foi a expressão que ela usou de oferecimento?
Você quer ser igual a Deus, conhecendo o bem? Conhecendo. Quem entendeu? Yahshua continua revelando a Yohanan: todos os sedentos beberão da fonte da água da vida. Se vocês estão me assistindo até o fim todos esses dias, saibam, a vocês se refere esses sedentos. O vencedor herdará tudo isto, como um filho herda a herança do seu pai. Eu me fiz filho Yahshua, sendo o primeiro, por isso que é unigênito e primogênito, coisa que quase ninguém entende. De todos os filhos, o primeiro a vir, o primeiro a encarnar, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Quem venceu a morte primeiro, que Paulo falou em todas as suas cartas? O primeiro a chegar lá. Por isso a metáfora, vou preparar lugar, porque eu cheguei lá primeiro, a fim de mostrar para vocês o que todos os que vencerem o mundo herdarão como meus filhos. Jesus é só uma manifestação do Criador, para que você entenda que é possível vencer o mundo, e se vencê-lo, o que é que você tem direito? Qual é a sua herança? Mas os covardes, tímidos, não são pessoas tímidas em público. São covardes, que não tiveram coragem de negar o falso Messias por medo da morte. Que não tiveram coragem de abandonar a matéria pela verdade. Que se vendem. Que ficam com um pé no sistema e um pé fora dele. Covardes, aqueles que não têm coragem de confessar a verdade diante de todos, por medo. Medo é involução. Aqueles que não têm coragem de dar sua vida pela verdade. Os que duvidarem, céticos, críticos. Os imorais, não éticos, que não possuem caráter. Os assassinos. Os que viverem em busca de distrações e prazeres sem compromisso, sexo por sexo, nada de casamento. Os traidores infiéis, os viciados em drogas, entorpecentes. Aqui não está falando de espiritismo, como muitos acreditam, interpretando errado a palavra feitiçaria. Os egoístas e materialistas, é isso que se reporta a original sobre idólatras, que mais amaram o mundo, o dinheiro, a matéria, que a verdade. Os mentirosos, esse último grupo são os enganados e enganadores. Todos esses, veja a lista, inexistirão para sempre. E pela cronologia apocalíptica, no grau anterior, eles já inexistem. Pois eles serão lançados no lago de fogo, que é a própria segunda morte, metáfora para inexistir. A segunda morte que acontecerá no grande juízo, o grande dia do acerto de contas, aonde o céu e a terra passarão, e já passaram no grau de ontem. Então, a sétima manifestação angelical do Criador, que tinha derramado a sétima taça
que é exatamente a última que antecede a volta de Jesus. Não sei se vocês lembram, mas Yahshua só vai voltar no final de todas as taças, quem lembra? Essa manifestação que derramou a última taça contendo o vinho ou sangue da ira do absoluto, se aproximou de João e disse: venha, vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Quem é que vai ser mostrada? A noiva. O foco aqui não é Jerusalém, mas é a noiva. Então, eu fui em holograma metafisicamente para um grande e alto monte. E de lá, eu vi a cidade santa, Jerusalém, que estava descendo do céu, enviada pelo Criador. Uma manifestação, uma visão. A cidade resplandecia com a glória do Criador. O seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como um diamante, claríssima, transparente como um cristal. Vi que na Nova Jerusalém tinha um grande alto muro, com 12 portas e 12 manifestações angelicais junto às portas. Em cada uma das 12 portas estava escrito um nome de uma das 12 tribos de Israel. Para cada porta, um nome de uma das 12 tribos de Israel. Revelare. Existem registros, como no Apocalipse de Baruque 4, onde os judeus extraem a expectativa de que isso se cumpra com seu Messias. Veja, razão pela qual não é impossível que no milênio judeus queiram questionar Jesus Cristo sobre o cumprimento de muitas passagens sobre a transformação plena de Jerusalém. Quem é sábio para entender isso aqui? Quem aqui lembra do terceiro grupo que entrará no reino? Vamos voltar um pouco, lá no reino, no capítulo de ontem. Aquele terceiro grupo, muitos ali são judeus. Vocês podem imaginar que se preserve ainda dentro do reino Bíblias, Tanar, Torá. Quem está entendendo? Eu e você, ressuscitados e transmutados, não precisamos mais de Bíblia. Aliás, quem é a nossa lei se não é Cristo? Mas eles vão entrar lá com Bíblia. Vocês podem imaginar que muitos desses vão começar a ver que a Jerusalém não é tão perfeita assim. Você pode imaginar alguém questionando e dizendo: mas aqui no Apocalipse de Baruque, eu tenho aqui ainda guardado um livro, eu tenho acesso a uma informação, eu me lembro que em Isaías, que em Deuteronômio, que em Êxodo, Jerusalém seria perfeita. E eu não estou vendo isso acontecer. Quem está entendendo? É por isso que essas ervas daninhas serão destruídas, como vimos no grau anterior. Muitos são os céticos que encontram também na mitologia relatos similares aos dos apocalipses judaicos. Queridos, tem muitas lendas iguais a esse Apocalipse de João e aos Apocalipses judaicos, alegando que essas promessas já existiam na mitologia grega, romana, babilônica, suméria, assíria, persa, egípcia. Ora, ora.
Os céticos que pensam muito conhecer são vermes de conhecimento. Não sabem estes seres duvidosos que o Criador é 72 manifestações em todas as 72 nações. Quem lembra Gênesis 10? Razão pela qual essa promessa é conhecida de todos, pois ela é óbvio escrita em nossas consciências. Quem está entendendo a importância de conhecer a dualidade? Vocês conhecem isso. Como no documentário Os Deuses Eram Astronautas, onde nós vemos povos, culturas, tendo uma mesma visão sobre as divindades, sobre a vida após a morte. Por quê? Quem lembra que eu ensino que a verdade é a coerência, a verdade é o óbvio? Queridos, ainda que alguém nunca tenha assistido Haeckel, nunca, agora, lá numa ilha muito distante daqui, muito distante de onde eu estou, sem internet, sem informação alguma, essa pessoa sozinha, se ela tiver sede, como o Criador falou ali, sede da verdade, ela chegará nas mesmas respostas que Haeckel chegou. Quem está entendendo? Ela baterá, procurará e encontrará as mesmas senhas, chaves e portas que o Haeckel encontrou. Porque por isso que X é visão. Alguém pode ser X no mundo, e como existem milhões e milhões, sem nunca conhecer estes estudos, estas revelações. O que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas no mundo inteiro, das 72 nações, chegaram ao óbvio, escrito em nossas consciências, está impresso em nosso subconsciente, lá no mais profundo interior. Todos sabemos que a matéria geme querendo estar ali. Eles só não entendem o que significa esse ali. E é ali que nós iremos. Quem está entendendo? Então não só o Criador se manifestou nas culturas com uma mesma visão, como está intrínseco dentro da alma, da psique do ser humano, a mesma busca de criatura por um Criador. Mas os céticos serão aniquilados. O Criador entende e perdoa todos os que possuem dificuldades para crer, muitos ateus, agnósticos, feridos pelas incoerências do sistema religioso. Esses são ex como nós, porque só são ateus de título, de rótulo, porque não encontraram o Deus coerente. Quando vêm, ouvem o Deus do sistema religioso, mas ai dos incrédulos que podiam crer e só desacreditam por puro ego. Então existem ateus e ateus. Parecem iguais, mas o primeiro grupo apenas será perdoado. Quem entendeu? Revelare. João revive as visões de Ezequiel no capítulo 40. A dualidade acabou, mas a ciência do bem e do mal é supradualidade. Entenda que o Criador está acima do bem e do mal, assim como nós estaremos, nós também como deuses. Quem está entendendo Elohim? Você sabe que os sacerdotes se chamavam pelo título religioso de Elohim, como se fossem deuses na terra. Muitos sacerdotes eram venerados como deuses e exigiam ser chamados de deuses na terra. Vocês sabiam disso? Quem lembra que eu falei isso desde o grau 146? Pois é, mas os sacerdotes aqui somos nós. Nós fomos feitos sacerdotes, reinado, deuses. E nós, no delta Oni, estaremos acima do bem e do mal. Então entendam, o mal
foi destruído na figura da primeira serpente. Mas nós conhecemos o mal. Nós não estamos anestesiados sem poder fazer o mal. É porque nós realmente não somos do mal. Eu vou contar uma metáfora para vocês entenderem. Imagine que na casa de vocês existe uma pessoa da família que é absolutamente do bem. Olhe para uma pessoa agora da sua família que você considera ser do bem, comprovadamente, pela qual você diria: coloco a minha mão e o meu corpo no fogo. É ou não é verdade que se essa pessoa for tentada ao mal, ainda assim ela será boa? É ou não é verdade que essa pessoa, mesmo que ela tenha todas as oportunidades de mal, ela continuará sendo boa? Assim também seremos nós no reino. Não estaremos anestesiados sem poder seguir o mal. Não é porque o dragão foi destruído que nós não temos mais possibilidade de mal. É que nós somos supra-dualidade. Assim como o Criador, conhecedores do bem e do mal, mas nós somos do bem. Não nos interessa o mal, até porque já o vencemos, motivo pelo qual nós fomos crivados. Quem entendeu? É por essa razão que lá não vai entrar quem ama a mentira, quem ama a matéria, quem pode ser qualquer ameaça para a paz, para a segurança, para a unidade do reino. Ei, você que está me ouvindo que se diz cristão, colocam você num grupo de WhatsApp e você dissolve o grupo. Você se transforma no problema do grupo. Na reunião de escola de Jesus, você é um problema no grupo. Na família, você traz discórdia e tira a paz da família. Na empresa, você é o instrumento de separação, divisão, inveja e ego. Você não vai entrar lá. Qualquer tipo de ameaça contra a paz, segurança, unidade e justiça não vai entrar lá. João havia sido levado em espírito para o deserto, lugar baixo, ressequido e árido. Quem lembra? Apocalipse 12. Para ver a habitação da falsa noiva. Quer dizer, perdão, da verdadeira noiva em Apocalipse 12. Aí em 16 da falsa noiva. A noiva traidora. A grande prostituta que nós vimos nos capítulos 17, 18 e 19. Vou repetir. João havia sido levado em espírito para o deserto, lugar baixo, ressequido e árido, para ver a habitação da falsa noiva, a noiva traidora, a grande prostituta. Quem lembra? Nós vimos em Apocalipse 17, 18, 19. E no 12 também a verdadeira noiva estava num deserto. Mas é porque ela estava fugindo. Quem lembra? O dragão perseguindo ela, querendo matá-la. Porque ainda estava em crivo, porque ainda estava na terra. Então veja, a verdadeira noiva vive no deserto porque está fugindo, perseguida. É o crivo. A falsa noiva vive no deserto porque ama o deserto. Assim como os espíritos malignos amam o deserto. É lá que está a grande prostituta. Se o falso Israel estava no deserto, o verdadeiro Israel, a noiva fiel, está em uma habitação gloriosa, saudável, num lugar alto, numa plantação de flores e frutas, como viu Esdras
lá em 2 Esdras 9, 26. Veja, Esdras viu um pomar de frutas e flores, e de lá ele viu a Nova Jerusalém. Já Ezequiel e João viram Jerusalém do alto, porque aqui ela venceu. Antes ela estava lá embaixo, no deserto, correndo, fugindo, sendo perseguida. Agora ela está no lugar alto. Viram a dualidade? Quem viu? E Jesus Cristo foi transportado em carne pelo dragão, quem lembra, Mateus 4, Lucas 4, para este mesmo lugar. E lá foi oferecido para Jesus terceiro e poder, quem lembra, tudo isto te darei, representando exatamente o falso Messias que governará o mundo inteiro por 15 dias. Mas agora o reino mundial é santo, perfeito e justo. Então veja que João sobe ao alto monte, vê a Nova Jerusalém do mesmo lugar, e perceba que é o sétimo anjo da sétima taça que leva João ao cume, ao topo desse monte. E quem é que levou Jesus ao cume e ao topo do monte? Consegue perceber as metáforas que tudo é Deus? Revelare. Existem grandes mistérios nesses números e medidas metafóricas. Para entendê-las, colhe os graus da trilogia O Céu é Aqui. Quem aí já colou os graus da trilogia O Céu é Aqui, do livro Sabedoria Suprema? Revelare. Os anjos nas portas não fazem mais segurança, porque todos os espíritos malignos foram destruídos, quem está entendendo? Mas sim representam a segurança eterna, os porteiros, assim como era lá no templo do Velho Testamento. A cidade é feita para representar o centro de governo mundial, onde o próprio Criador estará, e as 12 tribos representam todos os milhões e milhões de mártires da grande tribulação e de todas as perseguições e tribulações em todos os tempos. Essa cidade é literal e ao mesmo tempo não é, porque tudo no cosmos imaterial é possível. Então quando eu digo que ela é literal, é porque de fato faz sentido que no centro do novo mundo o Senhor esteja, e vai ter algo lá que vai ser glorioso, brilhante, que vai representar luz, vai representar glória, vai representar energia. Isso é óbvio, será literal. Agora, não é fixo, porque no cosmos imaterial tudo é possível, nada é imóvel, não tem imóvel. Tudo pode ganhar nova forma, nada é fixo. Tudo pode ganhar novo modelo, cores, brilho. É um cosmos de fantasia, não de ilusão, mas de visão, de hologramação, de materialização, de tudo que for paz, unidade, descanso e alegria. Quem entendeu? Yahshua continua revelando a Yohanan. Vi que havia pirâmide delta, 3 portas ao oriente, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul e 3 portas ao ocidente. Revelare, delta, 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 Dalet, 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 Dalet. O interessante é que delta é a terceira letra e Dalet é a quarta, o 3 e o 4 aqui, pois Dalet no pictograma representa porta. São 3 portas, 4 vezes, em 4 sentidos, porque os 4 sentidos ainda existem. Os 4 seres não existem mais, mas os 4 sentidos existem, e as pirâmides principalmente. Quem está vendo as pirâmides aqui? Mas tem muito mais. Pois como disse Paulo aos Hebreus, tudo na matéria, quem lembra Hebreus 10, Hebreus 9, 10, 11, 12, é cópia da imatéria. Pois bem, agora não viveremos mais de cópias. Se aqui tem 4, tem 3, tem 7, tem 12, é porque é cópia da imatéria. Agora, nós viveremos nos originais e não nas cópias. Quem está entendendo?
Yahshua continua revelando a Yohanan. O muro da Nova Jerusalém tinha 12 fundamentos, isto é, camadas, alicerces. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aqui não tem discussão de tira Judas, coloca Matias, coloca Paulo. Não está falando de nome, é metáfora. É só para representar graça e lei. Quem está entendendo? Israel está aqui e os não-judeus estão aqui. Por quê? Ora, o novo mundo será composto por esses dois grupos. Essa é a história que o Criador fez. A manifestação angelical que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir o delta. Qual delta agora? Ele vai medir a cidade, as portas e os muros. 3 medições, mais um delta na sua Bíblia. Cidade, portas, muros. A cidade era uma pirâmide, não é um cubo perfeito só. Quem lembra da trilogia O Céu é Aqui que eu revelei? Você tem que colar essa trilogia, ela é fantástica. A cidade era uma pirâmide com base quadrangular, cúbica, isto é, de comprimento e larguras iguais. Revelare. A plataforma como um mar de vidro ou cristal onde estavam os mártires, quem lembra? Agora é a base do cubo perfeito para o centro da nova terra. Os judeus conhecem Ezequiel capítulos 40, versículo 3, 42, 16, 48, 31 a 35 e todas as fontes para o grande resumo que conhecemos como Apocalipse de João. Mas não é só um resumo, e sim um resumo atualizado pós-cristianismo. Revelare. Segundo Ezequiel, Esdras e os oráculos sibilinos, 5, o cubo terá entre 2.200 a 2.400 quilômetros de base e lado. Mas segundo os oráculos sibilinos, escute, a torre da pirâmide será tão imensa que tocará nas novas nuvens do novo céu. Quem lembra de Babel? Quem colocou o nome de Babel confusão foi Deus. E foi Deus em Gênesis 11 que disse: eia, desçamos ali e confundamos os homens com novos idiomas. E agora, ele vai fazer no centro da terra, não mais uma Babel, mas uma torre em pirâmide. Quem lembra que a Babel era uma pirâmide? E a Babel era exatamente onde? Sabe aonde que era feita a Torre de Babel? Quem sabe aonde que Nimrod e Semiramis fizeram a Torre de Babel? Quem assistiu os meus vídeos reveladores? Exatamente no Monte do Templo, onde será construído o terceiro templo, onde foram construídos os templos, e onde o Senhor destruirá o terceiro templo, e onde Ele colocará, na região central, no centro do cubo, a pirâmide de uma torre tão imensa que tocará nas novas nuvens e no novo céu, no centro da terra. Para vocês terem uma ideia, no Apocalipse hebraico de Elias, a Nova Jerusalém terá 3.000 pirâmides. E a distância entre as pirâmides chegará a 500 quilômetros. Provando que o Santo dos Santos, outro delta e outro cubo, era cópia terrestre dos formatos imateriais. Pois bem, quem lembra que o templo verdadeiro de Deus, que Ezequiel viu, terá medida cúbica, piramidal, de 10 vezes 10 vezes 10. E Salomão perverteu para 999 por causa da Cabalá. Mas seja 999 ou 10, 10, 10. É um cubo, é o Santo dos Santos. É a base da pirâmide. Yahshua continua revelando a Yohanan. A manifestação angelical do Criador mediu a Nova Jerusalém com a vara de ouro.
tinha 2.200 quilômetros de comprimento, e outro delta, largura, altura e comprimento. Quem está vendo? 3 dimensões eram iguais. Mediu também o muro e deu 65 metros de espessura, não é de altura. E o número é metafórico, mais uma vez, 12 vezes 12, 140 côvados. Porque ele mediu segundo a medida dos homens, a medida humana. Você pode ver a mesma base para os 144 mil metafóricos, é a mesma base para a espessura do muro da plataforma. O muro era feito de diamante, aí na sua Bíblia diz jaspe, mas é diamante. E Jerusalém é feita de ouro puro, semelhante ao cristal puro. Iluminare. Todas essas revelações se encontram em Enoque e Eslavos 65:10 e Zacarias 2:5, livros antigos, muito antes do Apocalipse de João, de onde ele resumiu tudo para vocês entenderem que o Apocalipse é a síntese de tudo isso. Atentem-se para o fato de que a cidade nova é Jerusalém, a noiva, portanto não é literal. Mas ao mesmo tempo sabemos, no centro da terra, o Criador estará. Ninguém vai andar em ruas de ouro e navegar em rios de cristais ou ver muros de jaspe. São metáforas duais para mostrar a beleza da noiva fiel, isto é, todos que vencerem o mundo, o mal. Claro que, como já revelado, para ter sentido, poesia e ordem, o centro do mundo terá uma nova Jerusalém. E nós veremos essas manifestações de elementos preciosos, mas eles não são fixos, pois no cosmos espiritual tudo é possível, até que você entenda. E o que quisermos que seja, será. Pois no mundo do Senhor dos Exércitos, quem realmente importa são os eleitos, os vencedores do crivo, que agora são deuses, com uma natureza semelhante ao Criador. Agora, todas as pedras preciosas do peitoral do sumo sacerdote, Êxodo 28 e 39, estão aqui na imatéria. Quem está entendendo a profundidade dessas revelações? Que tudo que o Senhor ensinou lá em Levítico, Deuteronômio, Êxodo, Números, Gênesis, que vocês diziam, por que tudo isso? Essas pedras, esses números, essas medidas, Deus é tão organizado, Ele queria assim, 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 assim. Por quê? Porque são cópias da imatéria, da perfeição da imatéria. Yahshua continua revelando a Yohanan. As 12 camadas dos 12 muros da Nova Jerusalém eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. A primeira camada era feita de jaspe, mas não é um jaspe qualquer. É um jaspe raro, como diamante, transparente com tons esverdeados, coruscantes. A segunda camada era feita de lápis lazuli, uma pedra opaca, rajada, com tracinhos de ouro. A terceira camada era feita de calcedônia, uma esmeralda furta-cor, como as penas dos pavões e dos pombos. A quarta camada era feita de esmeralda, um verde cintilante. A quinta camada era feita de sardônio, em forma de ônix, com veias amarelas e brancas, e se chama assim por causa das veias das nossas unhas, das unhas humanas. A sexta camada era feita de sárdio, de cor vermelha rebrilhante, e a sétima camada era feita de crisólito, dourada e translúcida, é um quartzo amarelo. A oitava camada era feita de berilo, com um verde marítimo.
A 9ª camada era feita de topázio, um verde amarelado. A 10ª camada era feita de crisópraso, um verde dourado. A 11ª camada era feita de água marinha, linda pedra, e jacinto. A 12ª camada era feita de ametista, um cristal de rocha com um tom purpurino. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada porta era feita de uma única pérola. Isto é impossível. Como pode uma porta gigante ser feita de uma única pérola? Isso é impossível. Está errado isso aqui. Não, não está errado. Quem entendeu que no cosmos espiritual tudo será possível, até as metáforas deixarão de ser metáforas, porque até as metáforas poderão ser verdade. Tudo é possível. A rua principal era de ouro puro, como vidro transparente. Mas na praça principal não tinha templo, bem como em toda a cidade. Mas e o tabernáculo? Quem está entendendo a metáfora? E então eu soube que não haverá templo, pois o Senhor e Criador absoluto Jesus Cristo será o seu templo eterno. Avisa a todos que desde 2000 anos atrás, no está consumado, não tem mais templo. Também não havia sol nem lua, pois a glória do Criador será a iluminação da nova Jerusalém, e a nossa lâmpada, nossas velas, candeias, nossa menorá. Revelare, o show de Truman acabou. O sol e a luz que faziam o falso tempo colocados pelo Criador, quem lembra de Gênesis? Haja luminares, sol, lua, e façam o falso tempo do show de Truman. Agora foram tirados e não existem mais a dualidade dia e noite e a dualidade sol e lua. Não existe mais. Revelare, desde a morte na cruz, segundo João 2, 18 ao 23, conforme João, o templo é Cristo, mas ele é o cabeça. 1 Coríntios 12, Efésios 2, Hebreus 3, 6, quem lembra? 1 Coríntios 3, 16, ele é o cabeça. E o resto do corpo? O resto do corpo são vocês, que tem essa sede na alma pela verdade das coisas. Que lindo. Portanto, o terceiro templo do falso Messias dos judeus é uma grande farsa. O verdadeiro Messias destruiu o judaísmo e nunca mais ele construirá um templo.
Você está entendendo agora o Deus de Samuel 7? Aquele que o reino é para sempre. Você está entendendo que esse Deus de Atos 7, na boca de Estevão, que perpassava por tabernáculos, que não habita em templos feitos por mãos humanas, que não tem um imóvel como casa, que não quer um palácio, porque não habita em quatro paredes, nem nessas quatro paredes desse cubo, dessa pirâmide, porque Ele é toda existência. Revelare todos os textos extraídos da escatologia judaica. Veja a fonte, é Isaías 54, 12, Isaías 60, versículos 1, 3, 11, 19. Eu poderia citar tantos aqui, mas não tem porquê. Veja a importância do Apocalipse para o macro-apocalipse. Ai de nós se todos tivessem feito o que fez Lutero, pai dos evangélicos, que jogou fora Tiago e Apocalipse. Eu não sei quem é pior. Se Lutero, escreva aí, Lutero, pai dos evangélicos, que morreu católico na verdade, odiava o Apocalipse porque não entendia o Apocalipse, odiava Tiago porque achava que Tiago era contra Paulo, que eles eram contraditórios. Agora escreva aí, Calvino. Calvino, que é o pai dos evangélicos, esse sim evangélico, nunca escreveu uma letra sobre o Apocalipse. Ignorou completamente o Apocalipse. E os católicos? Os católicos colocam o Apocalipse na Bíblia, mas dizem que tudo já aconteceu com Nero ou Domiciano. Tudo já passou. Não tem mais nada para acontecer. Até isso aqui já passou. Para eles já teve paraíso, já teve céu. São só metáforas insanas, sem explicação. De alguma coisa depois da morte, talvez. Quem está entendendo? Como responderíamos os judeus sobre seus muitíssimos textos escatológicos? Eu não estou falando de Ezequiel, Joel, Miqueias, Obadias, Isaías, Deuteronômio, em toda a primeira Bíblia que você tem em casa. Eu estou falando de citações de João aqui, Apocalipse de Elias, de Baruque, Ascensão de Isaías. Eu estou falando de inúmeros livros que eu citei aqui, que são livros que contêm o que chamamos de escatologia judaica. Vê, o fim não chegou para eles. Eu vos pergunto, o fim chegou para os judeus? Por acaso os judeus não estão esperando o seu Messias? Por acaso os judeus não estão esperando o reino? Uma nova Jerusalém? Então veja, os judeus aguardam, acreditam peremptoriamente em sua escatologia. Para os judeus, a escatologia faz sentido e de fato eles estão certos. Mas como nós cristãos originais teríamos respostas sem o Apocalipse de João, que é esse resumo atualizado de todos os Apocalipses? Se não tivéssemos também Marcos 13, Lucas 21, Mateus 24, que são os micro-apocalipses de Cristo, que também falou algumas coisas importantíssimas sobre o fim. Muitos desigrejados e igrejados hoje, lamento dizer, meus queridos, uma tristeza imensa, provocada pelo amor que sinto por cada vida que não vem de mim. Lamento dizer, mas muitos desigrejados, e quantos que eu vi no X, caírem na mentira de que o Apocalipse não faz sentido, de que é uma cópia da mitologia, porque ele está em muitos livros, que ele é falso, porque desconhecem, não têm humildade para aprender.
desconhecem a existência desse trabalho chamado Bíblia Original Codex. Quem sabe esse trabalho possa impedi-los de cometer uma loucura, se é que ainda dá tempo. Eu não sei se vocês entenderam, os sábios entenderam o que eu disse aqui. Eu quis dizer da importância desse Apocalipse, porque é o único Apocalipse cristão. Quem está entendendo? O que mais tem é Apocalipse judaico. E eles sempre apontam para o falso Messias. Nunca ninguém fez um Apocalipse apontando para Jesus. Aí alguém vai dizer, e Daniel? Daniel não conhecia o Messias. João conhece o Messias, andou com o Messias, viveu com o Messias. Ai de nós se não fosse esse Apocalipse, o único Apocalipse que fala do Cordeiro, que apresenta Jesus Cristo como verdadeiro Messias para os judeus. Ai de nós, portanto, não permita ninguém falar mal do Apocalipse de João. João fez a síntese de todos os apocalipses judaicos. Peneirou, crivou, separou, escrutinou, perscrutou, juntou, agremiou tudo aquilo que é importante, miscuiu e apresentou Jesus, Yahshua, como Mashiach para os judeus. Entenderam o que eu falei? Principalmente professores precisam ter aprendido o que eu falei. Ai daqueles que não entenderem isso. Novas nações serão formadas. Escreva aí. Hoje são 72 nações. Fale o nome de algumas nações. O Brasil não existirá mais. Os Estados Unidos também não. Israel também não. Novas nações serão formadas. Novos reis serão formados. Muitos teólogos ficam sem saber explicar. Se você pegar esse versículo e ver teólogos tentando explicar, a liderança, tanto rabino quanto padre quanto pastor, se complicam todos e dizem, talvez alguns reis bons vão entrar no segundo reino, ou na parte B do reino. Não, queridos. Novas nações serão formadas. Novos presidentes, novos reis serão formados. É a continuação do reino de Jesus, mas agora também sem a morte. E todos andarão na sua luz. E os reis não serão mais egoístas, mas trarão sua glória ao reino. Isso aqui está em quase todos os livros dos apocalipses judaicos. Preste atenção. Os reis hoje, cada um governa para si, sim ou não? Na religião tem o proselitismo, o egoísmo e o exclusivismo. Não é assim? Além do dogmatismo. No sistema político do modus operandi hoje, como é que funcionam as nações? Quem aí já ouviu falar em protecionismo? São nações, principalmente agora com a visão do Trump, do Brexit. O X está até no Brexit. Ou seja, cada governante só governa para o seu país, para os interesses da sua nação. Eu fui eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Eu defendo os Estados Unidos. Quem está entendendo? Nesses dias, meus queridos, com novas nações formadas, novos reis formados,
todos andarão na sua luz. Os reis não serão mais egoístas, mas trarão sua glória ao reino. Isto é, errade plena, unidade perfeita. As nações e reis honrarão o reino e perfeita unidade mundial, que é exatamente isso que os judeus esperam que o seu Messias daqui a alguns dias faça. Mas Jesus só vai conseguir fazer isso depois que acabar o dragão, a dualidade e a morte. Suas portas jamais se fecharão. Por que não? Porque não haverá mais noite. No novo mundo representado pela Nova Jerusalém, não entrará nada impuro nem enganoso, pois toda mentira, toda imoralidade, toda ilusão e engano não existem mais. Para sempre e sempre, no novo mundo, só entrarão os que através do Cordeiro, do verdadeiro Messias, possuem vida eterna. E é isso que quer dizer a metáfora, ter o seu nome inscrito no livro da vida. Revelare. Os judeus conhecem o mundo do amanhã de Isaías 52:1. Os judeus conhecem a incontaminação da Nova Jerusalém de Ezequiel 44:9. Todos textos extraídos por João nessa grande síntese. Os judeus conhecem Isaías 36:8, 52:1 na Septuaginta e Ezequiel 44:9 e Enoque Eslavo 6. Veja que os judeus caem nas armadilhas do Eterno, interpretando o Talmud. Quem aí pode imaginar um judeu que vai abrir o Talmud e vai ler? Imagine um rabino que usa o Talmud para satirizar, blasfemar do verdadeiro Messias, lendo esse texto. Abre aspas. A Jerusalém do mundo vindouro não é a mesma Jerusalém deste mundo. A Jerusalém deste mundo pode ser penetrada, olha só, invadida por quem quiser nela entrar. Outras religiões, pagãos, idólatras, gentios. Mas a do mundo vindouro não poderá ser penetrada por ninguém. Isso está no Talmud, ou no Talmud, exceto por aqueles que estiverem preparados e forem nomeados para ela. Sempre intrínseco a ideia extraída dos profetas de um livro com as inscrições para poder entrar, o selo. Com isso, o rabino lê, o judeu lê esse texto e pensa ser ele o exclusivo da Nova Jerusalém. E cai na armadilha, quem lembra? As armadilhas de Deus. Mas o que eles não sabem é que não só o Messias deles não cumprirá isso. De fato, essas passagens, como a maioria deles não entrarão na Nova Jerusalém, porque negaram ao verdadeiro Messias. Revelare. Aqui, outras 7 visões sobre a Jerusalém celestial, a capital da nova criação. Eu não sei se você está entendendo, mas Apocalipse 21 e 22, os últimos graus e os últimos capítulos, é um novo Gênesis. É uma nova criação. Quem está preparado? Primeiro, nós vimos aqui quem é a noiva fiel e vencedora que está descendo ao encontro do noivo. Depois, nesse capítulo, nós vimos qual será a sua recompensa por ter vencido. Terceiro, como ela é. Qual sua beleza, composição. Quarto, do que ela é feita, o que ela se veste,
como é sua roupa, como é o seu vestido. Quinto, onde ela vai morar com o noivo. Sexto, como será esse casamento. E sétimo, que nós veremos amanhã, o grande anúncio do casamento e a última chamada aos que querem fazer parte da noiva, que querem vencer. Grande finale. O melhor fica para o final. Escute em silêncio. Grande finale. Veja, no reino o jardim retorna parcialmente sem a primeira serpente, porque aquele que introduziu a serpente no jardim é o mesmo que acorrentou ele no abismo. Olha que interessante. Se o Áquil chegar agora num debate diante de pastores do mundo inteiro e padres, rabinos, todos eles dirão para o Áquil: herege, Deus não colocou a serpente no jardim. E eu responderei a eles com uma pergunta: quem em Apocalipse 20 acorrentou o dragão no abismo? E quem depois soltou o dragão? Quem acorrentou e soltou não é o mesmo que colocou no jardim? E que agora no reino não colocará? Volto. Veja, no reino o jardim retorna parcialmente sem a primeira serpente, apenas com a segunda serpente da medicina, aquela que cura, a própria cura das almas. Depois, quando tudo desaparece para o grande juízo final, não só a primeira serpente desaparece, mas a morte também. O fruto dual é destruído e a árvore dual é destruída, quem está entendendo? E agora, quando tudo aparece novamente em imatéria, a árvore da vida, da saúde, que nós veremos no capítulo 22 e último grau, volta, se manifesta, aparece e agora ficará atemporalmente. Eu vou voltar de novo agora em outras palavras, preste muita atenção, porque isso aqui é muito profundo. A raiz é bem para baixo da terra. O reino é um jardim do Éden com árvore e sem serpente. Quem pode escrever isso? Eu vou esperar. Eu vou esperar vocês escreverem. São os últimos graus. Foi 1 ano de trabalho. O reino é a volta do jardim do Éden, mas a árvore da ciência do bem e do mal ainda está lá. Quem está entendendo? Só que não tem a serpente para tentar, para induzir, para seduzir. A árvore está lá, mas o dragão está preso. Agora, escreva. Na segunda parte última do reino, que é o paraíso final, a nova criação, é um jardim do Éden sem serpente, sem o fruto e sem a árvore da morte e do mal. Quem entendeu a diferença? O reino ainda tem árvore, mas não tem serpente. E depois do reino, quando tudo for refeito, nova criação,
paraíso de fato, a árvore também é destruída, que simboliza a morte, porque uma era a árvore da vida e a outra é a árvore da morte. E o último inimigo a ser vencido é a morte. A morte é pior que o dragão. Queridos pastores, rabinos e padres que me ouvem, teólogos, me respondam. A origem do dragão é Lúcifer? Sim, vocês responderão. A origem do mal é Lúcifer. Presta atenção, valoriza. Quem está valorizando em silêncio? A origem de todo o mal é Lúcifer? Sim. Mas então me responda, por que é que quando se destrói o dragão, Lúcifer, no lago de fogo, a morte ainda não foi destruída? E por que é que ainda, mesmo depois de destruí-la, mesmo depois de destruir o dragão, ainda existe morte? Se vocês têm como origem do dragão Lúcifer, então qual é a origem da morte? Quem está entendendo? O sistema todo religioso sempre diz que a origem do mal, segundo Agostinho, nossos pais na fé do cristianismo e muito antes os judeus, é Lúcifer. Sim, mas Lúcifer já foi destruído e ficou faltando a morte. Qual que é a origem da morte então? Porque se Deus criou Lúcifer bonzinho e ele se tornou mal, mesmo ele sendo onisciente, sabendo que isso aconteceria, eu pergunto, quem criou a morte? E por acaso a morte também era boazinha e depois se transformou em mazinha? Quem está entendendo? Vocês já deram uma falsa solução para a origem do dragão. E qual é a solução para a origem da morte? Que coisa, né? Vamos voltar de novo? O reino é um jardim do Éden com árvores sem serpente. Agora escreva aí. O paraíso final, plenamente restaurado, é mais do que o próprio jardim. Eu guardei isso para o final. Quem me acompanha há 7 anos sabe que eu sempre digo, nós estamos voltando para o jardim do Éden, para o jardim do Éden, para o jardim do Éden. Não é assim que eu falo sempre? Como tudo começou, terminará. Nós vamos voltar para o jardim. Você sabe o que significa os capítulos 21 e 22 do Apocalipse de fato? Significa que Deus não terminou a criação dele. Escreva aí. Deus disse, eu vi que era bom, mas ainda não terminou. Escreva aí. O jardim do Éden é uma obra inacabada. Ainda falta Deus fazer uma coisa no jardim. E sabe o que é que ele vai fazer agora? Se no reino por 1000 anos nós estivemos no jardim, na volta do jardim, no jardim, no jardim, com árvores sem serpente, mas ficou faltando fazer uma coisa. Sabe o quê? Não é só voltar no jardim, é tirar a árvore da ciência do bem e do mal. É arrancar com raiz e tudo e destruir a árvore maldita,
da morte. Quem entendeu? Então no reino a gente volta para o jardim, como tudo começou. Mas depois do juízo final ainda falta fazer uma coisa, que é tirar a árvore de lá. O reino é um jardim do Éden com árvores sem serpente. Mas o paraíso final é um jardim do Éden, sem serpente, sem fruto, sem árvore da morte e do mal. Que lindo. Só a árvore da vida estará lá, quem entendeu? No centro de tudo. E é isso que veremos no último grau da Bíblia Original Codex. Amanhã é o último grau delta, porque é o último grau do Apocalipse, que nós começamos no grau 300. É o último grau da Bíblia Original Codex, que nós começamos no grau 146. E é o último grau de todos os graus. Então não percam. Amanhã, Apocalipse 22, aqui encerra Apocalipse Guilherme, capítulo 21. Boa noite. Você templo de carne, quer adorá-lo. Ele escolheu ser amado. Você templo de Olhe bem aí do seu lado. Se você quer adorá-lo. Vem aí o aniversário de 7 anos da Filosofia X em São Paulo. Eu falo e você não ouve. Eu ajunto e você espalha. Eu chamo e você não vem. O jeito é chamar Nova Jerusalém.
tirar do domo, pra te tirar do domo, pra te tirar do sono, pra te tirar do sono, pra te tirar do pra te tirar do domo, pra te tirar do domo, pra te tirar do sono. 2023, 2026, Pra te 2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Mealex com Akel.